crença, 100% dependente, Senhor, do teu conhecimento, da tua sabedoria, Senhor, nessa noite. Pai, assim eu te apresento a tua palavra, te apresento o encerramento desta campanha, Senhor. Deus poderoso e Deus eterno. E nessa noite, Senhor, o Senhor venha se revelar para com cada um de nós. Pai, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Pode sentar e aplaudir o nosso Deus, se porventura alguém que queira fazer um voto com Deus nessa noite, desta campanha, então há tempo. Aleluia. É apenas um voto simbólico, amém. Tá de R$23. Porque nós temos algumas coisas para fazer aqui na igreja, amém. Não é só apenas simbólico o dinheiro, mas o voto é válido. Quem está acompanhando o YouTube lá, quem acompanhou aquele voto que foi feito, que está na quarta-feira, aleluia, que está naquele outro papel, quando eu perguntei ao inimigo de nossas almas se tinha poder no reino espiritual, voto. Todos viram que ele respondeu, não foi? Porque estava aqui, algumas pessoas estavam aqui, amém? Respondeu, e o voto não fui eu que fiz. Quem fez foi a pastora Marinete pela minha vida, quando eu estava ainda em viagem, amém ou não amém? Então, se você querer estar aqui, foi consagrado, ungido, e está aqui. Aleluia. Se não der para devolver hoje, pode devolver próximo dia. Importante que tu está aqui nessa noite. Vamos lá. Vamos para a palavra nesse momento. Eu quero ser breve, aleluia. Muito breve mesmo. Pois bem, aqui está uma palavra de arrependimento. Aqui está uma palavra de reconhecimento. E aqui está uma palavra de dependência. Aqui está uma palavra, igreja, de necessidade. Quando nós pegamos esse texto, muitos não sabem, aleluia, que esse texto aqui retrata algo que dói em cada um de nós. Algo que Deus não manda fazer. Algo que Deus reprova. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que no começo Davi, segundo a palavra de Deus, foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Pois bem, Davi foi ungido. Davi estava por 16 a 17 anos, recebeu uma unção forte, mas voltou para o campo. A Bíblia vai dizer que no campo ele continuou para vir um amadurecimento, e veio ali pelo campo lutando com os gigantes, lutando com os bichos, aleluia, que é chamado de urso e leão, e assim querendo arrebatar a ovelha de seu pai, e ele assim o lutou pela ovelha. Quando ele vem falar aqui de algo que é material, daqui a pouco ele vai falar de algo espiritual. E a Bíblia diz que muitos não viram ele fazendo esta guerra com esses bichos, ou seja, que estavam ali querendo comer aquelas ovelhas, porque a ovelha ela não sabe se defender. A ovelha é um animal mais dócil, mais manso, que de tudo dela pode se comer, ou seja, dela pode se tirar até o bucho e implantar em um ser humano que funciona segundo a palavra de Deus e segundo aquilo que Deus, aleluia, criou. Deus eterno, Deus poderoso. Então Deus, ele é poderoso para fazer uma obra na tua vida. Aquilo que é impossível para ti é possível para Deus, aleluia. Então quem viu Davi lutando com o urso e o leão? Ninguém viu, apenas ele falou. Quem acreditou? Ninguém. Mas calma que daqui a pouco, aleluia, o Senhor vai criar uma situação em Israel, e vai criar uma situação com o seu pai Jessé, e o seu pai Jessé vai chamar do campo para levar alimento até, aleluia, acampamento de Israel. E lá o Senhor já preparou outra vitória para Davi, mas agora todo olho o verá e todo olho contemplará. Agora Deus vai mostrar no físico e no espiritual. No físico, aleluia, para aqueles que não creem, e no espiritual, porque o Senhor estava com Davi. Então é por isso que eu quero chegar no tema desta noite, desta parte que ficou, né, desta
campanha quebrando as correntes. Pastor, aleluia, aonde está escrito, aleluia, está escrito aqui no próprio Salmos, aleluia, que o Davi, aleluia, quando orou, ele pediu: o Senhor quebra as correntes. A primeira corrente, eu quero te dizer nessa noite, aleluia, ela está no nosso pensamento. Muitos falam, muitos comem, muitos bebem, aleluia, mas não sabem que a sua mente está presa, está ali, aleluia, privada de algo, privada de coisas boas, só pensa coisa ruim, só planeja coisa mal. Isso é uma corrente, isso é um tipo, aleluia, de trabalho do adversário. E se tu não buscar ao Senhor, a cada dia vai te aprisionar, a cada dia mais, aleluia, vai te consumir, aleluia, porque consome a tua mente e consome o corpo, aleluia. E quando ele vai dizer, aleluia, que ele derrotou o urso e o leão. Quem não conhece através do zoológico o leão ou o urso? Quem não conhece duas feras violentas? Quem não conhece? Quem é corajoso? Quem é corajoso? Ninguém. Porque são duas feras, são dois animais de porte violento. E Davi guerreou, Davi tomou, Davi ganhou esta guerra. Quando nós entendemos que na força humana é impossível, mas Deus estava com ele. Eu quero chegar em um texto, eu quero que preste atenção, porque ele vai com ele daqui a pouco. E esse texto não há como pular. Mas pastor, que texto lindo, isso aqui é um louvor. Só que é um louvor e uma declaração. É um louvor e uma confissão. Aleluia. E ele está escrito 51 neste livro todo. Aleluia. Mas ele leva nós para outros livros. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar aqui porque estava meditando agora há pouco neste texto. E a parte do contexto dele. E é na parte do contexto que nós vamos pegar um pouco do campo daqueles que não acreditaram na sua família para o Israel ou arraial de Israel, para que todos pudessem ver. A Bíblia diz que havia um homem chamado Golias, ou um homem de Gate, aleluia, que era grande perante os outros normais. Ele é o resto do DNA dos Nefilim, aleluia, ali do dilúvio. E essa genética, aleluia, era um gigante de 15 metros e assim por diante, segundo a Bíblia, não sou eu. E assim a genética ainda alcançou a este homem. Mas não está só aí, porque a Bíblia fala desta batalha de Davi com Golias, mas tinha o seu irmão, que ninguém lê na palavra de Deus. Ele tinha, Golias tinha um irmão, gigante também, e muitos não falam, mas porém Golias, ele se apresentou no exército, aleluia, para guerrear contra o povo de Israel. Mas ele tinha um irmão que estava em outra batalha, em outro exército. E a Bíblia vai dizer que eram esses dois irmãos que receberam um DNA ainda dos Nefilim. A Bíblia não detalha de onde, que forma eles receberam, mas eles eram bem grandes, não para os demais anteriores, mas ele tinha quase, não tinha 3, mas ele tinha quase 3 metros. Então, ou seja, nós olhando hoje para um homem de 2 metros, já é alto, de grande, forte. Imagina quase 3 metros. Então Davi tinha aproximadamente 60. Então Davi batia na cintura dele. E como é que Davi vai ter uma batalha, uma guerra, vencer o homem? Aí entra aquela parte cronológica do homem. Na sua cronologia ele diz: é impossível ganhar este homem numa guerra. Então, vendo os reis, ele pensou: se nós entrar em guerra, pode vir todo o exército e vencer, porque muita gente tem força. Mas se nós escolher só um, quem
ninguém vai enfrentar. Aí eu quero já começar a profetizar na tua vida. O qual é o gigante da tua vida? O qual é a peleja do teu pasto com o urso e o leão? O qual é esta peleja? Porque quando meu Deus ele entra na batalha e não perde. E muito menos eu aprendi com a pastora Marinete que não quero mais ser perdedor. Quando entrar em uma guerra é para vencer. Quando entrar em uma batalha é para sair como vencedor, para chegar no altar e dizer: Deus me honrou, Deus me fez vencer o urso e o leão, mas ninguém viu, só apenas pela palavra, pelo crer. Agora o Senhor vai ver, todo mundo vendo Davi vencer o gigante, o qual todos correram, aleluia. O rei de Israel apresentou várias coisas para dar para as pessoas que vencessem, prometeu até mão de filhos. Aleluia, meu Deus. E não cumpriu. E a palavra de Deus vai dizer que para alguém sentar no trono precisa alguém morrer. Às vezes para nós fazer a obra de Deus precisa alguém morrer. Não estou falando por mim, estou falando pelo Espírito de Deus. Inclusive eu nem queria tocar nessas coisas, mas eu desde quando comecei aqui eu estou. Às vezes é necessário, porque a palavra de Deus diz que no dia em que o rei Uzias morreu, quem viu o trono da graça, quem viu a face da graça? Isaías. Aleluia. E ou seja, Davi está vindo trazer pão e queijo, e o melhor é para o rei. Se o melhor, às vezes as pessoas, isso, Jessé era servo de Deus, mas ele disse: leva o melhor para o rei. No termo hoje simplificado de homens para Deus, nós queremos oferecer para Deus o pior. E sabe, quando eu olho para esse texto que fala de arrependimento, de retratação, Deus ele não quer nada do ser humano. Ele quer só salvar. Ele quer só que entregue a vida para Ele. Ele só quer que tu confesse o nome dele. E aí Ele vai começar a te dar a tua vitória. E quando Davi, a Bíblia diz que Davi ouve ele desafiando o povo de Israel ou o exército, ele se aborreceu. E ele chamou e disse: quem é esse incircunciso que está desafiando ao povo de Israel? E como é que Davi sabe disso? Como é que Davi tem esse conhecimento? Se ele vivia no campo excluído, era jogado de escanteio, vamos colocar numa palavra. Essa parte aqui sou eu falando, amém? É chamado de parafrasear. Eu não gosto muito de parafrasear, eu gosto de ir direto na Bíblia. Então, ou seja, sempre está de escanteio pela sua família. Mas agora, daqui a pouco, Davi vai ser conhecido em todos os territórios, em todos os lugares. Porém, quando Davi vence, a carreira de Davi começa a tornar mais difícil. Às vezes a gente pensa que a gente vai numa campanha e vai receber um milagre rápido, e aí vai ficar mais difícil. Quando Davi recebe a unção, e depois ele recebe outra unção, depois ele começa a pelejar juntamente com o povo de Israel, se torna mais difícil. A guerra para Davi não era difícil ele vencer um urso, um leão, nem um gigante, mas era difícil ter o rei ungido em suas mãos não poder matar. Porque quando Deus chama alguém para fazer a obra dele, tem que acontecer. Mas porém, todos aqueles que são sujeitos a Deus, não toca naqueles que mesmo estão errados, que é chamado de ungido. Ele disse: não posso tocar, mas a vontade era grande. Os outros que não entendiam disse: mata ele, aproveita que Deus entregou nas tuas mãos. Deus estava provando que ele era Deus, que ele pode fazer tudo. Eu creio que Davi, isso aqui já eu falando, eu creio que Davi pensou ali na caverna: se eu matar ele está muito fácil. Outra coisa, se eu matar ele, qual é o valor que eu vou ter? Nenhum.
porque matei o ungido de Deus. Davi deixou com o Senhor, Davi foi embora e se declarou a Saul. Ou seja, nós precisamos declarar nossas falhas, mesmo com as perseguições, mesmo com as batalhas. E a Bíblia vai dizer que quando é anunciada esta guerra, aquele gigante ele passa ali dias, 40 dias, 40 noites desafiando. Há muito tempo, né? Mais de um mês. Desafiando o povo de Israel. Não tem homem, não tem ninguém. Cadê? São todos rápidos, são medrosos. Rápido é eu que estou falando. Rápido não está escrito na Bíblia. São medrosos. Ninguém quer lutar com ele. Mas quem vai lutar com o gigante? Só a ponta da lança pesava de 4,5 para 5 quilos. Só a ponta. E quanto pesava a lança inteira? E o escudo? E as suas patas? Aí eu quero te perguntar, tu teria coragem de enfrentar? Tu teria coragem de ir lá? Não teria. Então essas correntes que nos prendem no medo, é preciso ser quebrado. E Davi, aleluia, diz, olha o rei, eu estou aqui, eis-me aqui. Não é assim que todo mundo diz, ei pastor, eis-me aqui para fazer a obra. Aí quando vem a luta, pastor, não dá para mim, eu estou embora, eu vou para outra igreja, né? Eu vou para ali, eu me afasto da presença, eu me afasto da igreja, já não quero mais, não dá mais. Aí eu te pergunto, como é que tu vai quebrar esta corrente? Como é que tu vai quebrar este ferrolho? Como é que tu vai quebrar esse cadeado, este agrilhão? Como é que tu vai vencer? Para te vencer, primeiramente, tu vai vencer no secreto. A Bíblia ensina que nós, para ser vencedor, vamos vencer no secreto. Quando eu passei, eu e minha pastora, 3 meses sem pastor, orando no secreto, no monte, nós não desviamos para a direita nem para a esquerda. Nós não deixamos de ser o que nós éramos na igreja e lá fora. Nós continuamos e fomos aperfeiçoar. E lutar, esperar o tempo e dizer, olha Deus, estamos aqui. Não desistimos, mas também não vamos fazer da forma do homem. Quantos homens apareceram aqui comigo? Pastor, irmão, o senhor não quer ser pastor da nossa igreja? Por telefone, na minha mesa. Um até se cuspiu tudo e dizendo, pastor, não venha para a minha igreja, está aqui o documento. Não tinha nem onde cair bom. O documento era de outro ministério, até perdeu o ministério dele. Sabe o que eu te digo nessa noite? Que tu tem que vencer primeiro no secreto. Porque quando tu for enfrentar o gigante Golias, tu não vai temer. Porque tu vai saber quem é que está contigo. Tu vai saber quem está na tua vida. Quantas vezes já manifestou demônios e eu vejo perguntas e alguns eu não estou fazendo mais. Aleluia, mas ontem eu descobri que tem 2 demônios que é preciso ele manifestar na igreja, que é para ele poder ir embora. E eu não sabia quem matava dentro da igreja. Se não expulsar ele, trazendo para fora, ele mata. E é rápido. Minutos, segundo ele mata. E esse demônio ele trabalha, chamado Mulu do cemitério ou capa preta. Ele é muito rápido. E a pergunta é, como é que ele mata o ser humano? Quando abre-se na vida de um ser humano uma brecha, a menor palavra que sai da tua boca, ele pega e entra. Só que ele não é bobo, ele não manifesta. Ele cai e paralisa. Ele cai e fica lá quietinho. Se não trazer, e lá só sai. Se ele não der as caras e não falar o nome dele para te expulsar, jamais. Ele vai embora. E ele pode sair contigo pela porta, ou tu não pode nem sair com ele mais pela porta. Ele já vai te asfixiar e te matar, e tu já vai morrer. Então, ou seja, muita gente brinca. Muita gente brinca. Quando eu descubro isso, quando eu começo a entender isso, Deus da madrugada me deu. Só estou falando que Deus de madrugada me deu alguma coisa aqui. Quando o ser humano ele cria uma prática na sua vida chamado vício, cigarro, bebida, prostituição,
São eles que trabalham. Porque ele não quer. Tu quer ver Satanás se levantar quando tu diz eu quero casar? Ele se levanta com uma fúria violenta. Porque ele não quer que tu comece a casar. Porque se tu casar vai ter uma obra. Se tu casar, tu vai poder fazer a obra de Deus dignamente. Mas se tu não casar, ele não está nem aí pertinho. Porque a hora que Deus tirar a mão, ele te leva. Porque esse é o trabalho dele. Mas quando o desejo cria dentro do coração, aí ele entra também em ação. É por isso que no secreto tem que vencer. No secreto tem que ser vencedor. Porque no secreto, se tu vencer, quando tu bater de frente com ele, quem vai bater em retirada? É ele. E a Bíblia diz que o gigante, ele não é para ser só derrubado. Ele tem que ser decapitado. Quando manifesta demônio, não é só expulsar. Tem que saber quem são eles. Qual é o trabalho deles, para que eles sejam expulsos. Mas eu tenho uma notícia que não é boa para ti. Nós expulsamos pela misericórdia. Nós expulsamos pelo poder de Deus. Mas eu te pergunto, e lá fora, como é que fica a tua vida de novo? Porque quando a gente vai ver, o demônio já está de novo. A Bíblia vai dizer que nós teremos que ter uma decisão de buscar a libertação. Aqui entra a libertação. A libertação é essencial. Se tu buscar a libertação, o inimigo não vai ter mais poder. E Davi, aleluia, está agora no trono. Davi se tornou o melhor rei. Davi se tornou um homem bom. Mas o inimigo, ele é astuto. O inimigo de repente cega Davi. Que Davi era para ir para uma guerra e ele não quis ir mais, já ficou. E a Bíblia diz que se despertar do amanhecer, ele viu uma mulher tomando banho, chamada Betseba, e o chamou até o palácio. É aqui que Deus entra contra Davi. Ele adultera e assassina. Mas ele já matava 1.000, 10.000, 15.000, 1 milhão. E matar um, qual a diferença? A diferença é que ele não era permitido ele matar. Então, ou seja, tem pessoas nas igrejas que estão matando pessoas, trazendo para dentro da igreja e dando para eles a oportunidade. Ele está matando essa pessoa. Tem gente que está dentro da igreja, está tendo a oportunidade, mas está morrendo pelas suas próprias mãos, porque não nada tem. Então tudo isso hoje o inimigo trabalha. E o que eu quero dizer nessa noite? Quando nós olhamos, aleluia, Davi ele adultera, Davi ele planeja e mata. Ele tem 3 agravantes. Aleluia, Davi tem 3 agravantes agora. E ele vai ter que prestar conta dos 3. Ele vai pagar a morte de Urias. Ele vai pagar agora na vida do seu primeiro filho. E também no terceiro. O terceiro é mais difícil, igreja. Porque a Bíblia diz que o terceiro Deus castigou ele tirando a sua presença. E Davi lembra que quando Deus tirou a presença de Saul, aleluia, ele ficou o quê? Atormentado. O tormento para sair era só quando ele tocava a harpa. E agora quem vai tocar para Davi? Quem vai dar uma palavra para ele? Muitos olham para o texto e pensam assim que foi rápido. A Bíblia diz que foi um período longo que Davi ficou sem a presença. E Davi se arrependeu de tudo. E Davi foi buscar refúgio no Senhor, pedir misericórdia e arrependimento. E a Bíblia diz que Deus entrou com a misericórdia e deu o arrependimento a Davi e o perdão. Então quer dizer que nós se arrepender, Deus ainda tem misericórdia. Se nós se arrepender, Deus ainda tem misericórdia. Então Davi se arrepende. Aí que entra agora, segundo o coração, porque ele pediu: Deus, cria em mim. Deus renova em mim. Ele já tinha chamado, mas agora ele sentiu a necessidade, porque ele perdeu o quê? A presença. E eu te digo, não perca a presença. A Bíblia vai falar que a arca passou na casa de Obed-Edom 3 meses. Por 3 meses de Obed-Edom,
abençoou a casa dele com muito. E de repente Davi, aleluia, viu que o Senhor estava abençoando, ele foi buscar para dentro de Jerusalém. E dentro de Jerusalém, estou só aqui dando uma avançada rapidinho no texto, porque senão vai demorar. Então, ele seja, quando vai buscar a arca vai vindo para Jerusalém, o pai diz, para onde vai levar a arca? Diz para Jerusalém, então eu estou indo, vem de tudo e vai atrás. Verdade, meu Deus. Porque ele disse agora, se eu ficar aqui vai valer a pena o quê? Eu tenho que ir com a presença. Aonde a presença de Deus estará, eu lá estarei também. Eu te pergunto, se tu está buscando a presença de Deus na igreja, Aleluia, se tu Deus. está buscando o Senhor na igreja, por que ainda tu não alcançou a presença? Porque ainda tu não alcançou a misericórdia? Porque ainda tu não alcançou o perdão? Porque se tu busca, tu tem que buscar para te alcançar a presença, a misericórdia. Para Deus mudar, renovar. Vai renovar tua casa, vai renovar tua família, vai renovar tudo. Verdade, meu Deus. Aleluia. Mas se continuar só falando da boca para fora, sem ação nenhuma, Davi teve as ações. A ação dele, que Deus viu nele, sinceridade, honestidade. Davi contou que ele venceu, mas ninguém acreditou. Agora Deus vai provar para o homem. E provou. O homem na sua maldade disse, quem que vencer todos os tributos não pagarás da tua mão da minha filha. E ouro. Davi venceu, não casou. O mentiroso colocou ela para casar com um soldado. E sobrou só Verdade, meu Deus. o mingau, que é a mingau. Miserável, seca, amarga. A Bíblia diz que é amargura. Chama de amargura para ela. Aí sobrou para Davi só o mingau. E Davi, assim mesmo, aceitou o mingau e levou para casa dele. Mas a Bíblia vai dizer que quando aceita o mingau, ele já tem uma outra esposa. Eu não vou muito emendar o texto, senão vai ficar complicado para vocês. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Saúl foi para a caverna, buscou ir matar Davi. Davi foi lá na caverna, o Senhor entregou ele na mão dele, cortou o pano da veste dele, disse, ó, tá aqui o pano, eu não vim para te matar, não tenho nada contra ti, só adiantando um pouco o texto. E aí, Davi, ele continuou sendo perseguido, mas Davi tinha uma mulher, que ela era sábia, inteligente, né? E ela tinha um marido. E porque o marido não quis abençoar Davi, em 9 dias para 10 dias com ele, segundo a palavra, não sou eu. E esta mulher, formosa, bonita, não tinha mais marido, mas tinha filhos. E para os filhos não morrerem na mão de Davi, porque ela sabia que a presença já estava em Davi, ela trouxe o pão e o alimento, o qual o miserável não teve dado. Valeu a pena dele ficar com as coisas dele, quando ele levou para o cemitério? Valeu alguma coisa para ir lá no cemitério? De nada valeu. Mas tem que lembrar que o mingau já está com Davi. A mingau já é mulher de Davi. E Davi, a Bíblia diz que continua se escondendo, porque Saúl queria matar e não podia deixar o Saúl pegar ele, nem pegar Saúl por conta da unção. Então, ou seja, adiantando, aleluia, o texto, Davi continua pedindo abrigo. Davi ele foi até o povo ali, onde tinha o sacerdote, pediu comida, pediu exílio. Mas o sacerdote sabia que ele estava certo, Saúl errado, ele deu exílio, ele deu a espada de Golias. Mas porém, a Bíblia diz que Saúl, muito violentamente, bravo, para querer matar ele, matou o sacerdote. E Deus cobrou. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele, pela lei, ele aceitou Mical, Aleluia, meu Deus. mas ela não teve filho, porque ela era amarga. E sabe por que ela ficou amarga? Porque quando Davi entra com a arca, que ele trouxe na casa de Obed, muita gente em Jerusalém já chega adorando. E quando ele chega adorando, quem está na janela observando, é o fofoqueiro. Está lá observando, Davi agora pronto, tirou suas vestes, já acha, ficou louco. É porque ele estava adorando.
porque ele já sabia que a presença estava lá e não ia matar ninguém. A mesma presença que estava lá, daqui a pouco Davi vai sentir na sua pele. E Davi dança. E Mical dizendo, agora está tudo bobo, está tudo perdido. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus se levantou do trono e disse, sim, miserável. Porque se levantou contra quem? Além dele ser escolhido por Deus, era o quê? Rei. E era marido dela. Para te ver o poder. E Davi está com essas mulheres já ali, mas aí de repente, né? Como ele já tem um desgosto da casa dele, e decide ficar e não ir para a guerra. E quando ele vê, os seus olhos batem em uma mulher que está tomando banho em seu quarto. O coração dele disparou. E quem vai desobedecer ao de um rei? Ei, chama lá, quem é aquela mulher? Aquela mulher moria lá. E quem é ele? Ah, ele está para a guerra. Tá, me dá a ficha dele, chama ela aqui. Chamou. E a mulher dizendo, eu obedeço meu marido, eu obedeço o rei. Eu obedeço meu marido, eu obedeço o rei. Se fosse no dia de hoje, eu obedeceria a Deus, não obedeceria nem o rei, nem o marido, nem ninguém. Eu dizia, Senhor, eu vou te obedecer. Mas eu não ia lá com ele. Ele poderia até ter me matado, mas não ia, sabe por quê? Porque se já tinha marido, o que vai fazer lá se tu não vai para uma guerra? Às vezes o ser humano é pouco. Aí o que aconteceu lá foi, caiu na armadilha de Satanás dos outros. E o Senhor, já sabendo disso, disse, se o filho crescer, se o filho ficar grande, vai ser o fruto da Abel, aí eu vou matar. Aí eu vou logo matar, e eu vou matar e vou matar. E Davi cai de prantos, Davi cai de joelhos, Davi cai ali em consagração, jejum e oração, em peleja. Mas se Deus falou, pode ser rei, pode ser governo, pode ser quem seja. Uma vez que Deus falou, está falado, acabou, não tem mais jeito. Se completa os dias, se eu não me engano foram 7, eu acho, não lembro bem. A criança, o Senhor o toma. Deus, aleluia. E Davi traz comida, traz alimento. E o profeta disse, por que tu não continua? Ele disse, porque agora não me interessa. A igreja só interessa para alguém quando está no leito. Só reconhece alguém que ora quando está no leito. Davi interessava naquele momento. E a Bíblia vai dizer que não dá agora, porque o tempo é muito curto para mim falar, porque tem mais. Quando ele adultera, que fica tudo por debaixo dos panos, que ele manda matar, e que ele manda armar tudo, vem o profeta Natan e diz, rei, havia um homem, isso eu estou adiantando para te entender, havia um homem que tinha uma ovelhinha. Por que ele falou isso? Porque Davi já sabia quem eram as ovelhas. Uma única ovelhinha. Mas havia um homem que tinha o que ele pudesse e o que ele quisesse, menos essa ovelha. E ele diz, dentro de um julgamento, rei, o que esse homem merecia? O Davi sem tosquelejar, sem abrir logo o verbo, merece a morte, merece a execução. E aí, então este homem é tu. Aí cai de branco, no arrependimento, mas não é aqui que está o arrependimento, porque quando o profeta diz, tu está perdoado, da parte dos homens, falta a de, aí é que entra no final do texto. Porque Davi entra em tormento, Davi começa a ser cobrado, porque na presença não está. Porque querendo ou não, Deus se revelava através dos profetas para falar com Davi, assim como falar com os profetas para falar com Saul, assim como ele levantou a Samuel. E Davi ficou desesperado, porque a Bíblia vai dizer que ele pensou, e agora? O que ele vai fazer sem a presença? A Bíblia diz que Davi ficou atormentado, igreja. Davi ficou perturbado. E até que vem a palavra do Salmo 91. Agora tu vai entender. E o